Estamos de volta com a EPTV Comunidade, que hoje fala sobre habilidades sociais. E quando se fala de habilidades sociais, a gente pode aprender muito com Jesus. Este é o livro, olha só, Habilidades Sociais, o Modelo de Jesus, que foi escrito pelos nossos convidados de hoje, os professores e psicólogos da Universidade Federal de São Carlos, a Zilda e também o Almir. Como é que surgiu, né, o interesse de vocês de escrever um livro exatamente sobre isso, pegando como referência Jesus? Bom, nós tivemos alguns clientes que nos traziam problemas relacionados a crenças religiosas. Pessoas que tinham algumas dificuldades interpessoais e precisavam de orientação. Para conversar com essas pessoas, a gente precisou melhorar nosso conhecimento sobre as habilidades sociais de Jesus, ou sobre Jesus. Então, nós passamos a estudar intensamente, fizemos praticamente um curso intensivo de conhecimento dos 4 evangelhos. Não apenas os 4 evangelhos, remetendo também para outras partes da Bíblia. Porque acabavam referindo sobre a história dele, né? Agora, mas o que foi analisado foi ele como homem, né? O comportamento dele como homem. Jesus, no seu sentido não divino, mas no seu sentido humano. São os comportamentos de Jesus diante de várias situações em que ele viveu. E a gente entende que Jesus tinha realmente competência social para lidar com pessoas diferentes, tanto com os poderosos, com as mulheres, uma coisa que na época já era uma diferença grande, com os gentios, os chamados gentios, com as figuras que não, os fariseus, com todas as pessoas que não pensavam como ele, né? Com a multidão, quer dizer, ele tinha uma habilidade especial para conversar e para convencer e para trabalhar e para ensinar multidões, quer dizer, ele tinha isso que a gente chama de competência social. E para isso ele usava as parábolas, que inclusive vocês relatam isso no livro, né? Exatamente, usava esse recurso bastante, que já era comum entre os judeus, mas que Jesus trouxe num dinamismo muito maior. Tanto que ele se referia algumas vezes dizendo ao passado, ouviste o que foi dito aos antigos, porém eu vos digo. Quer dizer, ele estava querendo anunciar algo de novo. Então ele fazia essa comparação, essa distinção entre o passado e aquilo que ele pretendia dizer, pretendia ensinar. Então nós buscamos essas situações, esses comportamentos, para mostrar que Jesus tinha uma habilidade fantástica para lidar com diferentes situações. Era de uma assertividade impressionante, tanto que ele enfrentou situações complicadíssimas para o ser humano comum, e a todas elas ele fez aquilo que ele queria fazer. Então essa é a dimensão que nós trazemos nesse livro. Vocês trazem uma reflexão exatamente sobre isso. E tem como muitas dessas coisas a gente aplicar na nossa vida? Sim, ele próprio dizia isso. Vai tu e faz o mesmo. Quer dizer, ele não era uma coisa vazia. Ele pretendia que houvesse uma modificação nas pessoas e tomando aquilo que ele fazia como modelo. A questão do modelo é bastante enfatizado na psicologia. É um tipo de aprendizagem que ocorre simultaneamente entre 2 pessoas ou num grupo. As pessoas aprendem observando o que as outras pessoas fazem. Começa desde criança isso. E uma coisa acho que é importante de enfatizar também é que as religiões que se dizem cristãs, elas deveriam realmente ter Jesus como modelo. Nós estamos precisando de modelos para mudar o quadro cultural de relações interpessoais. Quer dizer, nós estávamos falando antes sobre uma série de mudanças que já ocorreram no nosso contexto cultural, nas relações. Jesus continua sendo um modelo importante para nortear que relações são mais saudáveis, são mais satisfatórias para as pessoas, são mais construtivas.
E de todas essas características, né, o pessoal que quiser conferir vai ter que comprar o livro, né? Enfim, mas assim, de todas essas características, dessas habilidades sociais, qual seria a que vocês mais destacariam de Jesus que nós podemos aplicar isso na nossa vida? Olha, é difícil a gente escolher uma habilidade, mas sem dúvida nós poderíamos dizer, por exemplo, a habilidade de ouvir e de perceber com exatidão a necessidade do outro. Isso, que tem a Como ver ele com a ouvia e empatia. observava, ele tinha uma empatia impressionante. É um processo difícil que nós estamos aprendendo às duras penas. Estamos aprendendo, claro. Nossa sociedade hoje, nós podemos dizer que é melhor do que há muito tempo atrás, que houve algum progresso nas relações entre as pessoas, nas relações entre grupos, nas relações entre as nações. A gente observa isso, mas, claro, isso é efeito também desses ensinamentos todos. Poxa, que legal. E a outra habilidade também extremamente importante de Jesus era o conjunto do que a gente chama de habilidades sociais educativas. Ele conseguia fazer chegar a sua mensagem a cada pessoa. As pessoas eram muito diferentes, mas ele conseguia entender a forma correta de chegar através de perguntas, de parábolas, de exemplos, enfim, de falas que eram ilustrativas de uma maneira de ensinar também. E esse livro pode ser encontrado nas livrarias, né? Pode ser. Tá certo. Gente, muito obrigado. Foi um prazer receber vocês aqui. Aprendemos bastante. Obrigada. Juliano, nós aqui agradecemos. Muito obrigado. Nós ficamos por aqui. Um ótimo fim de semana para você.